Sejam bem-vindos ao nosso quadro de saúde do programa Economia e Desenvolvimento. Hoje conversando um pouquinho mais com o nosso querido amigo Dr. Everton Zambon, psicólogo com pós-graduação, mestrado e doutorado pela PUC e professor da graduação, foi professor da graduação e pós-graduação da UBRA, da PUC e da UniLaSalle, com mais de 25 anos de experiência na área de psicoterapia. Dr. Everton Zambon vem hoje conversar conosco sobre um assunto muito intrigante, que é a questão do suicídio. Vivemos ainda uma pandemia que ceifou muitas vidas, não só pela questão da própria doença em si, contagiosa, infecto-contagiosa, mas também por diversas situações em que pessoas acabaram se deprimindo e entraram numa situação de risco muito grande, que foi o risco do suicídio, e algumas evoluíram para essas vias de fato. E hoje nós vamos conversar sobre as medidas de prevenção a essa situação, como identificar os sinais, o que fazer, efetivamente como poder ajudar o nosso familiar, o nosso ente querido, a pessoa próxima que a gente possa identificar dentro desse risco. Dr. Everton, é uma satisfação estar aqui hoje conversando com um amigo sobre o nosso Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo, Dr. Everton, e qual a importância desse mês? Ok. Marcos, obrigado pelo convite novamente e pela oportunidade de falar de um tema que é bastante nebuloso, eu vou dizer assim, né? Usar essa palavra, porque é um tema que as pessoas não gostam de falar, é um tema pesado, mas ao mesmo tempo a gente já se deu conta, enquanto ciência, de que a gente precisa falar nele para conseguir fazer a prevenção, né? Que é o tema do suicídio. E esse Setembro Amarelo, as pessoas também perguntam, né? Mas por que amarelo? De onde é que surgiu isso, né? Ele surge em 2015 no Brasil, pelas entidades médicas, né? Como o mês da prevenção. Mas ele surge lá em 1994, nos Estados Unidos, com um jovem de 17 anos, que é o Mike Amy, onde ele gostava de mexer com carros e ele pintou o seu carro Mustang de amarelo. Mas naquele mesmo dia ali, dias seguintes, ele se suicidou, um jovem de 17 anos. Puxa. E a partir daí a família começou a distribuir fitas amarelas e ninguém entendia como um jovem tão bem como ele estava, sem nenhum sinal, sem nenhum sintoma aparente, teria cometido suicídio. Então a família começa a fazer uma campanha pela comunidade e o amarelo fica, né, de alguma forma aí batizado como a cor. O dia 10 de setembro, né, também é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio no mundo. Nessa semana, então. Nessa semana, né? Então, e isso, daí que vem esse Setembro Amarelo depois, para a gente tentar pensar em prevenção ao suicídio. Alguns dados, assim, que são importantes. A taxa de suicídio no Brasil, né, especificamente no Rio Grande do Sul, infelizmente o Rio Grande do Sul é campeão, né, no Brasil. Chega a ter dados até o dobro de médias de outros estados e a gente chega a 10,2 mortes por 100 mil habitantes. Isso são dados que ainda crescem muito. O Brasil é o 8º lugar no mundo em mortes por suicídio. Entendam, quando eu falo suicídio, a pessoa cometeu o suicídio, é diferente de ideação suicida, da ideia de pensar em cometer o suicídio, né? Porque se sabe que 17% da população mundial já pensou em cometer suicídio. Impressionante esses dados, hein, doutor Everton? 17%. Impressionante. É bastante. Né? Outro dado, 32 pessoas em média cometem suicídio no Brasil. Cometem 32 pessoas por dia. Por dia. Então, é mais mortes do que AIDS e vários tipos de câncer no Brasil. No mundo, uma pessoa a cada 45 segundos comete suicídio. E no Brasil, uma a cada 45 minutos tenta o suicídio. A gente tem uma proporção de uma pessoa consegue cometer o suicídio a cada 20 tentativas, né? Então, isso um pouquinho assim de dados. E, infelizmente, entre os jovens, já é a terceira maior causa de morte entre os jovens aí de 15 a 29 anos de idade. Isso que são dados oficiais. A gente sabe que tem uma subnotificação, a gente sabe que tem muita coisa escondida e que os dados são muito maiores do que esses. Existe um certo tabu ainda, né, doutor Everton, em relação a essa questão. A gente sabe que é uma situação devastadora para as famílias, né? Mas como é que a gente pode trabalhar essa questão desse tabu e falar um pouco mais sobre isso, doutor Everton?
E isso é a importância de momentos como esse, né, doutor Marcos? Porque são segredos de família. Né? Muitas vezes a gente escuta assim, aquele tio teve um acidente de carro, uma doença rápida. Não, às vezes é um suicídio. Mas são grandes segredos de família. A melhor forma é conversar abertamente sobre isso, é prevenir, é procurar ajuda especializada, né? Procurar o seu médico, psicoterapeuta, psiquiatras, psicólogos. Normalmente, no momento do suicídio, a pessoa que tenta o suicídio ou está com a ideia do suicídio, se faz necessário muitas vezes uma internação, né? Que a pessoa está num momento mais vulnerável, de maior fragilidade, e aí precisa ser internada para proteção da vida, tomar medicação até ela conseguir levantar e conseguir aí, a partir da psicoterapia, da medicação, começar a tomar outras decisões na vida. Olha só que interessante, Marcos. A gente sabe que quem já tentou o suicídio, ele pode tentar novamente. A chance é muito grande. 45% dos suicidas buscaram ajuda 30 dias antes. Impressionante, metade praticamente. E tem uma coisa que as pessoas dizem, a pessoa está chamando atenção. Não, a pessoa não está chamando atenção se ela diz que vai cometer suicídio, o que ela está pensando. Ela está pedindo ajuda. E a gente não pode deixar passar em branco isso aí. Normalmente, o suicídio está alinhado com uma doença psiquiátrica não tratada. Quais, principalmente? Bipolaridade, depressão, uso abusivo de álcool, drogas, que são as principais. Então, essas doenças não tratadas levam às tentativas de suicídio. Tem uma pesquisa muito interessante no Canadá, né, que considera um país multicultural, né, que tem imigração de vários países, então a gente pode sustentar que é um país equilibrado do ponto de vista de várias culturas. E uma pesquisa muito interessante sobre suicídio, que eles colocam que 95% das pessoas que tentaram suicídio, elas tinham como base uma doença psiquiátrica que não foi tratada. Então, elas não estavam em tratamento, não buscaram ajuda profissional. De alguma forma, a família também não conseguiu identificar isso, doutor Everton? De certa forma, poderia se dizer isso também? Exatamente. E essa é a principal culpa que as famílias carregam, né? Porque não é fácil a identificação. Não é fácil. Então, quando a pessoa consegue expressar, a gente tem que acender o sinal de alerta. A gente tem que chegar próximo. Essa pessoa está precisando e está buscando ajuda. Uma outra, eu acho algum aspecto importante. Se a pessoa, ela não vem do nada ela se suicidar. Isso tem um histórico, tem algo que vem aos poucos crescendo. Tem uma doença psiquiátrica anterior, né? Tem uma depressão, tem uma perda muito grande, tem vários fatores de riscos que estão impregnados no meio de tudo isso aí. E a família tem que estar atenta a isso aí. Então, não tratar, a gente está correndo e aumentando o risco de tudo isso ampliar e vir a acontecer. Pensando até, doutor Everton, nesse período, né, que nós tivemos de muito isolamento social, né, onde as pessoas também se distanciaram das suas famílias, né, idosos que ficaram mais reclusos, né, estudantes que ficaram mais reclusos também, jovens, a gente pode pensar como, em termos de ação, frente a essa condição, existe algo que possa ser feito nesse sentido? A gente sabe que todo momento que a gente vem vivendo com a pandemia aumentaram e extrapolaram os fatores de risco para o suicídio, né? Que são o quê? Perda de emprego, estresse em geral, mas eminentemente também o financeiro, isolamento social, que se ampliou em todas as faixas etárias, os sentimentos de culpa em geral, as doenças psiquiátricas, né? Então a gente está vendo uma explosão aí de ansiedade, depressão, e o histórico familiar, né? E aí eu também queria dar um ponto de atenção de que a gente sabe que uma família onde tu sabe que alguém da tua família cometeu suicídio aumenta em 10 vezes a chance de algum membro da família também vir a tentar esse suicídio. Quase um componente genético para isso, Sim. Talvez, doutor Zambon? Sim. O que o senhor acha? Sim, com certeza. Então, é algo que não é por nada, né, que se tenta esconder, não é por nada que se tenta abafar. Sim, e esconder essas como uma realidades. Chaga familiar, né, doutor Zambon? Uma chaga familiar. Doutor Zambon, nós estamos nos encaminhando para o final desse nosso encontro hoje, conversando sobre o Setembro Amarelo,
a questão do suicídio, né, formas de prevenção. E eu queria deixar uma pergunta final, doutor Zambon, que é justamente imaginando que todo esse isolamento, toda essa questão, né, onde as pessoas ficaram mais afastadas umas das outras, e o quanto isso impactou nos índices de suicídio, poderíamos dizer que o retorno ao convívio, a convivência entre as pessoas já pode ser uma forma também importante para essa prevenção? Com certeza, doutor Marcos. Nós somos seres gregários, né? Nós precisamos das pessoas, nós precisamos uns dos outros. Ninguém se faz sozinho, né? E essa experiência que nós tivemos agora, eu acho que ela validou muito, né, essa esperança de que a gente precisa dos outros, a gente vai sempre precisar que alguém possa estar nos auxiliando e que a gente possa também estar na posição de auxiliar, né? E eu acho que o suicídio, ele precisa ser falado, né? Momentos como esse. O Setembro Amarelo, ele tem essa pauta específica, falar abertamente, chega de esconder, porque é prevenindo, é falando que a gente ajuda as pessoas. E não esquecendo também, eu acho que é crucial que a nossa comunidade entenda o papel do profissional de saúde mental. E nesse sentido, o psicólogo, o psicoterapeuta, o psiquiatra, né, mas pensando especificamente, né, a situação que nós temos hoje de poder oferecer dentro de uma entidade como a Clarté Clínica a estrutura de um serviço de psicologia que pode receber essas pessoas e favorecer o tratamento e a prevenção desse evento, né, doutor Everton? Mensagem final, doutor Everton. Eu acho que as pessoas, isso tem jeito, né? Às vezes as pessoas dizem, mas o que eu vou fazer se eu tenho um familiar? Procura ajuda, né? Tem profissionais especializados, nós temos, hoje já existem muitas pesquisas, existem ferramentas, existem tratamentos, existem medicações. E o importante é sair daquela fase que a gente chama mais irracional, porque é um ato impulsivo. Perfeito. Né? Então, no momento que a gente consegue passar por essa etapa, a razão pode começar a retornar e a gente reconstruir para a pessoa de que ainda existe sentido para viver, que ela tem muito por fazer. E esse é o papel do profissional da saúde. Maravilhoso. Doutor Everton, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa e eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês e o carinho com todos nós. Um grande abraço.